Bom, antes falando um pouquinho da gente, eu sou a Jéssica e essa é a Fernanda. A gente trabalha com Deep Learning em uma startup chamada Neuralmed, trabalhando com imagens médicas. Então, basicamente o que a gente vai falar é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, primeiro eu vou explicar um pouquinho como que a gente constrói uma CNN usando o Keras e o TensorFlow. Então, explicar como que a gente constrói as camadas, quais as formas de treinamento e de passar os dados. Depois a gente vai falar que construir a sua rede do zero não é tão legal assim. Então, vamos explicar um pouco como funciona o Transfer Learning e por que ele é útil, por que ele funciona. E, no final, a gente vai mostrar alguns tópicos de desafios, de pontos de atenção que a gente passou pelo caminho e que podem ser aplicados em qualquer tipo de redes neurais, não só em CNNs. Os nossos casos de uso vão ser todos com raio-x, porque é o principal que a gente trabalha, mas todas essas redes elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de imagem. Então, eu posso usar a mesma rede que eu criei para a detecção de alguma patologia em raio-x para detectar se era, sei lá, um gato ou um cachorro em alguma imagem. Então, para começar, por que a gente escolheu falar de TensorFlow e de Keras? Primeiro, porque, apesar do crescimento do PyTorch nos últimos anos, TensorFlow e Keras continuam sendo as bibliotecas mais pesquisadas e as que têm mais artigos e mais repositórios disponíveis. Além disso, TensorFlow sozinho, para se trabalhar, é muito complicado. Ele não é nada amigável. É muito difícil a gente construir uma rede profunda mesmo, uma Deep Learning, usando o TensorFlow puro. O Keras deixa isso muito mais fácil de trabalhar, com um código muito mais legível para a gente entender. O TensorFlow também disponibilizou a versão 2.0, há um tempo atrás. Então, TensorFlow sozinho passa a ser um pouco mais fácil de usar, mas nessa versão eles também melhoraram a integração com Keras. Então, até onde a gente sabe, a gente vai continuar usando Keras para se trabalhar. Então, o que é uma rede convolucional? Como elas funcionam, basicamente? Uma rede convolucional ela vem dos filtros convolucionais, que já eram usados em processamento de imagens padrão. Então, como que eles funcionavam? Para a gente poder extrair qualquer característica de uma imagem, a gente precisava definir um filtro desses, como os que estão no GIF, que, aplicando na imagem, eles conseguiam extrair bordas, linhas verticais, linhas horizontais. Então, esses filtros são a base do funcionamento das redes convolucionais. A diferença é que agora a gente não precisa mais definir quais os valores desses filtros. Então, toda a parte matemática que a gente precisava pensar em que valor eu colocava dentro daquele filtro, daquele kernel, para poder extrair uma determinada característica, a própria rede vai aprender isso. Então, eu não preciso definir nem quais as features que eu quero e nem com você os valores que eu preciso para poder adquirir essas features. A rede ela consegue fazer isso. E outro ponto é que a gente consegue aplicar vários filtros desses ao mesmo tempo. Então, dependendo da quantidade de filtros e da quantidade de camadas que eu tenho, a rede ela consegue aprender várias características ao mesmo tempo e as características que são relevantes para o problema que eu estou querendo resolver. O caso de uso que a gente vai mostrar é como criar uma rede para detectar se um raio-x está de frente ou está lateral. Isso é uma das poucas coisas que a gente, como da área de computação, consegue enxergar no raio-x sem precisar de um médico. Que é simples, consigo ver se o raio-x está de lado ou não. A maioria das coisas que a gente faz, a gente precisa mostrar para o médico para perguntar se tem aquilo que a gente está procurando. Então, a gente imagina que se é fácil para a gente enxergar, para a rede é uma tarefa mais fácil também do que as outras. Então, como que a gente faz o input de dados? Isso aqui que a gente está mostrando, na verdade, é um Jupyter. A gente só salvou em formato de slide para ficar mais fácil de apresentar. Então, depois a gente pode disponibilizar o repositório para vocês verem o código, tudo certinho. Os dados para o Keras, a gente pode passar de diversas formas possíveis. Então, tem a maneira padrão, que é simplesmente carregar as imagens em memória e passar um feed para ele dessas imagens, mas isso é muito pesado. Fazer isso, trabalhar com imagens e memória, é muito difícil, praticamente impossível, dependendo do volume de imagens que eu tenho. Então, a gente tem os generators, que eles vão ler essas imagens do disco,
E mesmo os generators, eu posso implementar o meu próprio, eu posso usar o Image Data Generator, que é do Keras. Esse generator ele pode ler direto de uma pasta, ele pode ler de um data frame, que eu passo onde estão esses arquivos. Então, ele é bem flexível. Então, aqui a gente está usando um Image Data Generator simples. As características que a gente está passando é a normalização da imagem, então estou dividindo ali por 255, e estou falando para ele separar 30% dos meus dados para validação. Tá? Aí eu falo para ele onde estão os meus dados de treinamento, e aí dentro dessa pasta, eu tenho que ter uma pasta separada para uma classe e uma para outra. Então, eu teria lá uma pastinha chamada lateral e a outra chamada frente. E outro ponto é que eu tenho que falar para ele também qual que é o meu batch size, ou seja, quantas imagens a minha rede vai ler por vez, por batch. Tá? Então, aqui a gente está passando 50. Depois, eu crio um generator para o meu treinamento e um para a minha validação. Ele mesmo vai separar esses dados para mim. E, basicamente, é isso. Então, eu falo que vai ser categórico e que eu vou dar um shuffle nos meus dados em cada batch. E aí, a próxima etapa é construir, de fato, a arquitetura da rede. Então, o que a gente tem ali, primeiramente, é uma camada convolucional. Então, é a camada que vai definir aqueles filtros para mim. Eu estou falando que cada filtro meu vai ser do tamanho de 2 por 2. E nessa primeira camada, eu vou ter 64 filtros. E a minha ativação vai ser a ReLU, que é aquela ativação simples em que eu tiro os valores que são menores do que 0. Tá? Depois disso, eu adiciono uma camada de max pooling, que ela vai fazer o downsampling da minha amostra, dos meus dados. Isso serve tanto para que a gente consiga processar mais coisas, então eu estou diminuindo a resolução, quanto para generalizar um pouco e evitar um pouco de overfitting. E aí, a principal camada hoje que a gente usa para, de fato, tratar o overfitting é o dropout. Então, o que ele vai fazer? Em cada rodada, nesse caso, a gente está passando ali 30%, então, em cada rodada, 30% dos neurônios ele vai desativar e eles não vão funcionar. Isso para generalizar o meu modelo e evitar overfitting. Tá? Então, aí eu repito a mesma camadinha, só que agora com 128 filtros. Depois eu faço um flatten dessa camada, então, que era uma convolução, eu transformo ela em tudo em um array. Passo para uma camada densa, adiciono mais um dropout, e aí passo para a minha camada de saída, que vai ter 2 neurônios, 2 classes, então, se é frente ou se é lateral, e adiciono nessa camada uma sigmoide, que vai me dar uma probabilidade de 0 a 1. Tá? Então, é bem simples de construir a rede. É quase como se a gente estivesse, de fato, escrevendo quais são as camadas que eu quero. E os parâmetros também são bem fáceis de passar. E aí, esse foi o resultado da minha arquitetura. Então, a gente vê que o que tem mais parâmetros para serem aprendidos é a camada densa, porque ela é fully connected. Então, todos aqueles 256 neurônios da minha camada densa vão se conectar com os neurônios anteriores, por isso que são vários parâmetros para ser aprendidos. E aí, quanto mais camadas densas a gente adiciona, mais pesado fica a nossa rede. A próxima etapa é definir a compilação, ou seja, como que a nossa rede vai aprender, o que a gente vai usar. Então, aqui a gente está usando uma função, um otimizador Adam padrão, então a gente não está mudando o learning rate nem nada, está usando o default. A gente está usando a loss utilizada para classificação binária e a métrica, que é uma acurácia simples. Uma coisa bem legal que o Keras tem é a gente poder adicionar callbacks, que é o quê? Chamadas que ele vai fazer durante o treinamento. Então, aqui eu estou adicionando 2. Um que é o early stop. Então, eu falo para ele que se, durante o treinamento, o meu loss não diminuir, ou seja, a minha rede não está mais aprendendo, eu paro naquele ponto. Certo? E o model checkpoint, que eu vou falar para ele que ele só vai salvar para mim o modelo que tem o menor loss. Ou seja, o melhor modelo que ele aprendeu até agora. Tá? Isso é bem útil, porque
Como a gente está olhando os dados da validação, a gente evita salvar modelos que tiveram overfitting, certo? Nesses callbacks, a gente consegue parametrizar também. Então, no caso do early stop, por exemplo, eu estou falando que ele tem que esperar, para mim, 5 épocas. Se ele não diminuir durante 5 épocas, aí ele para. Se ele ficar estável por 2 e depois voltar a diminuir, ele começa a recontar 5 de novo. E aí, por fim, o treinamento de fato. Então, como a gente usou um generator para poder imputar os dados, eu tenho que usar o feed generator do Keras também. Então, eu passo os generators que eu tinha definido lá atrás, os callbacks, e quantas épocas ele vai tentar aprender. Então, ali eu estou passando 50, então ele vai tentar treinar por 50 épocas, mas como eu adicionei o early stop, ele acaba parando aqui na 10ª. Está meio pequenininho, mas ele só treinou por 10 épocas porque ele realmente parou de aprender. E o modelo que ele salvou foi o da época 5, lá em cima, que ele já tinha 98% de acurácia na validação. Certo? Desculpa. E aí, a etapa final, estou ficando totalmente sem voz, é a avaliação. Então, aqui a gente tem que ter dados separados, que a rede nunca viu, para a gente poder fazer o teste. Eu tenho que carregar o modelo que foi salvo, porque foi aquele que teve o menor loss. E aí, aqui a gente está simplesmente carregando as imagens em memória, usando as bibliotecas do próprio Keras. Então, o Keras já tem o load image e o image to array. É útil usar as bibliotecas dele, porque se a gente estiver usando o GPU, no caso, ele consegue carregar as imagens em memória usando a GPU também. E aí, aqui, só para demonstração, ao invés de calcular métricas, a gente está mostrando as imagens. Então, pode ver que o modelo ele aprendeu bem, ele errou só uma imagem, provavelmente porque ela estava de cabeça para baixo. E aí, se a gente quisesse que esse tipo de caso fosse tratado, a gente poderia usar, por exemplo, Image Augmentor, então, criar algumas imagens que tivesse outra orientação e inserir no treinamento. E aí, basicamente, a gente constrói a rede desse jeito. Bom, então, depois que a gente resolveu esse problema da lateralidade, o problema real da gente não era ver se o raio-x estava de frente ou se estava de lado. Nosso problema é muito mais complexo. O que a gente trabalha, na verdade, é descobrir se no raio-x tem uma patologia ou não. Então, no caso ali, um nódulo. Mas você consegue ver o nódulo? Eu não consigo. Os radiologistas conseguem. Mas definir se tem uma pneumonia, se tem uma cardiomegalia, numa imagem, não é uma coisa tão trivial assim. Então, a primeira coisa que a gente resolveu que a gente ia tentar fazer era construir a nossa própria arquitetura do zero. Eu um dia vi e falei, nossa, isso vai ser de boas, eu vou colocar lá, juntar umas convoluções e tal, e vai ficar tudo certo. Não foi exatamente assim que aconteceu, mas eu vou contar. É bom a gente contar também os casos que não deram certo para as pessoas não fazerem as mesmas coisas que a gente. Então, eu criei a Latânia. A gente tem uma política na empresa, a gente gosta de nomear as nossas coisas com nomes de mulheres importantes na ciência. A Latânia Sweeney era na verdade, uma radiologista negra. E quando eu me deparei com ela numa lista de personalidades, eu falei, ok, esse vai ser o nome. Acaba tendo um trocadilho legal, porque a gente consegue falar de Latam, de Latin America, e IA, de inteligência artificial. Então, falei, ok, vai ser esse o nome. Aí, nessa época, já existia o VGG. Aí eu li sobre o VGG e falei, ok, a gente tem pouco dado. A gente falou muito sobre Big Data esses dias agora na conferência, mas não é uma realidade quando é imagem médica. Na verdade, você tem muito dado, mas você não tem muito dado com label. Então, não serve muito para aprendizado supervisionado. Aí eu falei, bom, o que acontece se eu pegar uma rede menorzinha, eu pego só um pedaço inicial da VGG e eu acho que ela vai funcionar super bem com menos dados. Então, o que eu fiz? Eu peguei as camadas iniciais da VGG, aumentando, como a Jéssica explicou, o tamanho dos filtros. Então, eu comecei com uma imagem que era 384 por 384. Primeiro, apliquei um filtro de 32. Depois, eu fui crescendo o filtro. E, por fim, depois do filtro de 128, eu coloquei uma camada densa de 124
porque as camadas convolucionais elas aprendem borda, textura, mas a parte de classificação mesmo acontece na camada densa. E depois dessa camada densa eu não coloquei aqui, mas eu tinha uma outra camada com uma sigmoide apontando, nesse caso aqui, se era nódulo ou se não era nódulo. E aí os resultados no treinamento tinham sido assim espetaculares. Eu falei, poxa, todo mundo fala que isso é difícil. Nossa, resolvi, ó, moleza. Só que não foi bem assim. Durante o treinamento, dá para ver ali, a acurácia do treinamento, lá em cima, linda, 82% mais ou menos. E o loss também de treinamento caindo super. Falei, ótimo. Até que eu olhei os resultados da validação. E não era bem isso que estava acontecendo. Na verdade, o que aconteceu é que, mesmo a rede sendo pequena, como eu tinha pouco dado, eu acabei tendo overfitting. Então, eu falei, poxa, ai, que droga, né? Não resolveu. E foi aí que a gente acabou sendo salva pelo Transfer Learning. Ou, como eu gosto de chamar, usando cachorros e gatos para reconhecer patologia em raio-x. Como funciona essa coisa do Transfer Learning? Eles tinham uma massa de dados muito grande, eram 1,2 milhões de imagens. Nesse caso, imagens naturais, então tinha cachorro, gato, carro, árvore, barco, em mil categorias diferentes. E vários tipos de redes, de arquiteturas de redes foram treinadas. A própria VGG16, ResNet, Inception, do Google. Então, várias redes foram treinadas para isso. E, no final desse treinamento das redes, eles conseguiam reconhecer 1000 classes. Então, eles conseguiam separar... Então, tinha uma determinada imagem, e aí eles conseguiam separar em isso aqui é 90% barco, isso aqui é 90% um veleiro, 10% um veleiro. E eles conseguiam fazer essa separação. Só que o grande truque do Transfer Learning treinar isso é muito custoso. Leva muitos dias em GPUs super avançadas, tem um gasto de energia, tem um gasto computacional grande e um gasto de dinheiro. E nem sempre a gente tem esse dinheiro todo disponível para treinar. Então, a ideia do Transfer Learning é você aproveitar todo esse conhecimento que foi gerado usando essas imagens naturais, seja nas camadas mais iniciais, o reconhecimento de borda, de curva, de cores, quanto nas camadas convolucionais um pouco mais à frente, que começa a ver textura, rugosidades, liso, como nas mais especializadas. Só que o pedaço mais especializado ele não serve para mim. Ele pode não servir para o problema de vocês também de reconhecimento de imagem. Então, você pega aquelas camadas iniciais ali que reconhecem coisas básicas que, teoricamente, tem em qualquer imagem, tira esse pedaço e adiciona novas camadas densas e treina o modelo inteiro. Então, você consegue aproveitar as coisas mais básicas do início e gerar novo conhecimento para as suas coisas. Então, a gente falou, ok, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Então, o problema o estudo de caso desse aqui era uma cardiomegalia. Eu coloquei essa daqui porque essa é uma cardiomegalia fácil de ver. Dá para ver que o coração ali está muito maior do que o esperado. Só que, normalmente, as imagens não são exatamente assim. A gente tem cardiomegalias com coração um pouco aumentado, mas não tão visíveis. E, às vezes, é difícil separar uma cardiomegalia real de repente, um raio-x que não está bem feito. Porque a gente ainda tem esse tipo de problema. A gente tem muita imagem no Brasil e em outros países latino-americanos ou Índia, países da África, que tem uma qualidade de raio-x muito ruim. Então, a gente resolveu usar o Transfer Learning para separar não só a cardiomegalias de raio-x, que são ditos normais, que a gente não gosta muito de dizer que é normal, mas também separar outras patologias. Então, nesse problema aqui, a gente tem 3 classes. A gente tem as cardiomegalias, os ditos normais e os que não são nem cardiomegalia nem normais, que têm alguma outra patologia e, em alguns casos, também não estão com muita qualidade de imagem. Aí, nesse
estudo de caso, para fazer a leitura das imagens, a gente também usou o Image Data Generator, que foi o do anterior, mas a gente usou o Flow from Data Frame. Não precisa voltar, não. Também usamos Desculpa, nem está aqui. Também usamos o Flow from Data Frame, que posso falar um pouquinho mais à frente, eu acho que está no slide da frente. Só que o Image Data Generator, a Jéssica falou que ele consegue fazer a normalização de imagem e separação em conjunto de validação, mas ele também consegue fazer Image Augmentation. Então, é legal porque, ao mesmo tempo que você está separando as suas imagens, você consegue gerar novas imagens, o que, para a gente, é um super ganho, porque a gente tem muita ausência de imagem, na verdade. Aqui eu coloquei esse trechinho de código. Tem alguns exemplos de augmentation. Você pode virar a imagem na horizontal, você pode virar na vertical. Nem todo augmentation faz sentido para o seu espaço de trabalho. Então, por exemplo, para mim não faz muito sentido virar um raio-x de ponta cabeça, porque raios-x são lidos para cima, mas faz sentido eu virar ao contrário. Também faz sentido eu fazer um pouco de rotação na imagem, porque pode ser que o técnico de raio-x não tenha posicionado bem a imagem. Então, de repente, ele posicionou um pouquinho de lado, mas a estrutura permanece preservada. Então, também é interessante essa coisa do Image Augmentation que dá para fazer dentro do Image Data Generator. Mas como é que você monta um Transfer Learning de fato, usando o Keras? O Keras já tem várias das arquiteturas de redes pré-montadas. Então, o VGG já está lá, lindo, treinado com Imaginet. Você não precisa se preocupar de onde estão as imagens, onde não estão. Você já consegue instanciar direto ou o VGG ou uma ResNet, independente da rede. Nesse caso aqui, eu usei uma Inception ResNet V2. Então, ali em cima, naquele pedaço, instanciando o modelo base, nesse caso, o Inception ResNet V2. Eu passo para ele qual é o tamanho da minha imagem de entrada, nesse caso, 384 por 384. 3 são os canais RGB. Embora a gente use imagem em preto e branco, a gente usa RGB. Aquele include top, false, é para tirar o pedaço que é específico das imagens naturais do Imaginet. Então, eu não tenho o pedaço que classifica cachorro e gato. Eu tirei esse pedaço. E eu inicializo com os pesos do Imaginet. Ali, eu pego a saída dessa rede da Imaginet e eu faço um pooling para poder reduzir um pouco o tamanho e coloco as minhas camadas densas. Aqui tem uma coisa muito importante. Eu levei um tempo para aprender isso. Então, eu vou contar para vocês não ficarem sofrendo que nem eu sofri. A inicialização dos pesos do kernel é uma das coisas mais importantes quando você está montando uma rede. Por quê? Rede convolucional é tipo rede multicamadas, multilayer perceptron normal. Então, tem backpropagation. Cada vez que você vai propagando os gradientes, se você não inicializou os pesos corretamente, ou os seus pesos somem todos, e aí a sua rede para de aprender. Então, você foi lá, inicializou com um peso aleatório qualquer, fez lá as derivadas todas, não sei o quê, aquela coisa linda, matemática, não sei o quê, e sumiu. Aí, depois da primeira iteração, da primeira época, você olha e fala, poxa, minha rede não está aprendendo mais nada. Por que não está aprendendo mais nada? Não está aprendendo mais nada porque a gente não inicializou o peso direito. E pode acontecer o oposto também. Pode ou sumir, ou crescer tanto que aí, na verdade, os pesos passam a ser o 0, 1. Então, sua rede liga, desliga neurônio loucamente para lá e para cá. Então, também não aprende. Então, é muito importante essa coisa da inicialização. Nesse caso, tem vários artigos, tem vários estudos que dizem qual que, geralmente, é a melhor inicialização para cada tipo de ativação que você usa. Então, no caso, para ReLU, a melhor ativação é esse RI normal. Na verdade, é RI normal. Se eu estivesse usando uma tangente hiperbólica na ativação, aí o Xavier seria uma melhor inicialização. Então, assim, é legal brincar com isso, é legal prestar atenção para a gente não ter esse tipo de problema. Eu também estou usando o dropout de 30%.
E eu estou usando uma sigmoide para poder separar entre as minhas 3 classes, a cardiomegalia, a não cardiomegalia e o normal. Depois que eu defini a minha inception, o meu pedaço denso, eu tenho que juntar elas duas. E como é que junta? Se fosse TensorFlow, a Jéssica falou no início que usar TensorFlow puro é duro. É muito duro. Você tem que escrever tudo, tudinho, definir, acoplar pedaços do grafo, é bem difícil. Com o Keras, isso é super fácil. Ele tem uma função model que você consegue dizer qual é a entrada e qual é a saída desse model. Então, a entrada do meu model é a mesma entrada que entra na minha inception, e a saída é a saída que o meu pedaço denso ali está dando. Então, com isso, eu já criei o meu modelo de transfer learning. E, por fim, eu tenho que dizer como é que eu vou fazer para esse modelo aprender. Eu usei Adam, aí você consegue definir qual é o seu learning rate, qual a sua função de loss e qual é a métrica. Nesse caso, eu usei a acurácia. Nem sempre a acurácia é uma boa métrica. Por quê? Se você tem um conjunto muito desbalanceado, por exemplo, problema de fraude de cartão de crédito, você tem muita pouca fraude de verdade acontecendo. Então, aí você vai lá, treina o seu modelo, a sua acurácia deu super alta, mas, na verdade, foi porque você disse que tudo era não fraude. Mas aí, quando você perde as fraudes de verdade, o que acontece é que você está perdendo dinheiro. Então, assim, nesse caso, a acurácia funcionou para a gente, mas nem sempre a acurácia é um bom jeito. E, além da definição toda da arquitetura, você pode, e isso é opcional, você pode dizer que aquelas camadas iniciais que você já tinha aprendido com o Imaginet, você pode dizer para ele retreinar aquele pedaço junto. Então, ele parte dos pesos da Imaginet, mas ele retreina de acordo com as suas imagens de raio-x. Mas isso depende bastante da quantidade de imagem que você tem. Se você tem pouca imagem, é melhor deixar esse pedaço como não treinável. Bom, aí a parte do treinamento em si. A mesma coisa que a Jéssica falou, a gente também usou o Fit Generator, só que além dos 2 callbacks que ela já tinha colocado, eu ainda adicionei um terceiro callback, que é para diminuir o learning rate quando a minha rede para de aprender. Por quê? Quando você está no início do treinamento, é interessante que a sua taxa de aprendizado seja um pouco maior para você conseguir evoluir os seus gradientes mais rápido. Só que quando você já está chegando naquele final, que a sua rede já está convergindo, se você passa muito rápido, você perde o ponto de convergência. Então, a ideia é que você vá diminuindo o valor do seu learning rate para você não passar daquele ponto de convergência que você está chegando. Bom, aí aqui é a cara do trechinho de código de reduzir o learning rate. Você define uma paciência. Então, assim, seu modelo fica lá esperando 10 épocas do seu treinamento. Se em 10 épocas nada acontecer, reduz. Se acontecer alguma coisa, começa a contar de novo. Aqui o treinamento em si. Algumas coisas que a gente tem que definir, o tamanho do passo, quantas épocas você vai rodar. Aqui, como era um modelo só para apresentação, eu coloquei só 10 épocas. E dá para ver que ele vai... Na primeira época, o valor que ele tinha de loss era infinito, porque ele não tinha nenhum valor. Aí ele conseguiu um loss melhorzinho ali de 0,47. Ele salva. E aí ele vai treinando, treinando. Cada vez que ele encontra um melhor, ele salva de novo. Só que aí, dá para ver que na época 4, ele não melhorou. E aí, se ele continuar não melhorando, primeiro ele tenta reduzir o learning rate e depois ele pode fazer o early stop. Eu coloquei o pedação de código todo, eu não sei se dá para ver bem. Mas aqui, como eu só coloquei para treinar 10 épocas, ele ainda estava aprendendo, na verdade. Da época 9 para a época 10, ele ainda estava reduzindo, ele vinha reduzindo, mas aí, como eu mandei parar, ele só terminou. Mas, ainda assim, mesmo treinando só por 10 épocas, esse modelo ele foi super bem. Mas como é que a gente sabe que ele foi super bem? A gente tem que ter um jeito de avaliar o modelo. E aí entra o sklearn.
que tem uma função super legal, que é um Classification Report. E aí você diz para ele qual é o seu ground truth, qual que é os labels que o seu modelo diz, e ele faz o cálculo de como o seu modelo performou. Nesse caso aqui, por exemplo, a acurácia do modelo em 10 épocas foi 71%. Então, eu levei mais ou menos uns 40 minutos treinando o modelo e ele chegou em 71%. A precisão para cardiomegalia está 74% também. Repara que eu tenho muito menos imagem de cardiomegalia do que das outras. Então, ele também conseguiu, mesmo com essa defasagem de imagens, ele conseguiu ir super bem ali na cardiomegalia. E tem um outro jeito, eu acho que esse é o jeito mais comum, que a gente mais usa, que é traçar a matriz de confusão, que também é uma função do sklearn. Você passa os mesmos parâmetros do que você passou para o Classification Report, e ele gera aquela matriz de confusão ali embaixo, bonitinha. Então, dá para você saber que dos 848 casos de cardiomegalia, ele acertou 699 casos. Então, assim, embora ele tenha perdido alguns, ele tem uma performance muito boa para quem rodou só 10 épocas. Por fim, tem alguns pontos que a gente achou que eram legais para chamar atenção, que são os pontos assim que a gente apanhou mais e que é legal passar. É muito importante normalizar os dados. É muito comum a gente, quando está treinando a rede, a gente vai lá, normaliza, divide por 255 e tal, treinou um modelo bonitinho. Na hora do teste, a gente esquece. Aí você esquece, aí você passa as imagens pelo seu modelo, e aí você fala, meu Deus, está tudo errado, não é possível, a validação estava linda, o treinamento também, não é possível que isso tenha acontecido. E aí você descobre que você esqueceu de normalizar os dados. Por quê? A rede está esperando que as suas imagens elas estejam em um determinado intervalo de valor. Se você não normaliza as imagens, sua rede nunca viu aquilo. Então, não tem como performar bem. Então, esse é um ponto de muita atenção. Outro ponto que a gente gosta de chamar atenção é que o dataset ele pode ter ruído. É muito comum no trabalho da gente. A gente usa vários dados públicos e tal. Tem uma base super conhecida e várias das imagens tem lá. Essa imagem é uma pneumonia. Aí você treina o seu modelo e ele diz, cara, isso não é pneumonia. Aí você dá para o médico diz, cara, isso não é pneumonia. Aí você fica, poxa, mas estava escrito que era pneumonia. E eu falei para o meu modelo que era pneumonia, porque, como a Jéssica disse, a gente não é médica, então, assim, a gente acredita que os labels estão certos. Mas é importante prestar atenção que nem sempre os labels estão certos. Uma das coisas que a gente fez no trabalho foi pegar médicos e, tipo assim, olha, aqui estão os nossos dados. Está certo isso mesmo? Esses labels estão certos? Para a gente ter uma coisa mais acurada para poder testar o nosso modelo. Mas não é só com labeling. Também pode ter imagem com má qualidade. Então, você pega um raio-x, ele está tipo, quase todo branco. Aí você nem tipo, o radiologista consegue ver o que está acontecendo ali direito. Então, é legal gastar um tempo antes, dando aquela olhada nos dados. Eu falei do nosso exemplo, mas, na verdade, acontece com todo mundo, e não só com imagem. Dado com ruído é uma coisa muito comum em data science. Então, é legal ter, assim, gastar um tempinho olhando o dado e tal, com cuidado, pensando no seu problema. Inicializar os pesos, como eu falei. A gente tem que ter essa atenção, porque, às vezes, a gente fica batendo cabeça à toa, quando era uma coisa simples. E a escolha da função de loss, e eu não coloquei, mas a função a métrica de sucesso do seu modelo também. Por quê? Porque, às vezes, você está usando, por exemplo, loss para categórico, mas o seu problema é binário. Então, assim, você podia estar usando um loss melhor, porque o binário era muito mais apropriado para o seu problema do que o categórico. E vice-versa. Então, eu acho que esse pedaço inicial, que é mais na definição do problema, não só na definição da arquitetura em si, é um momento que a gente tem que prestar muita atenção.
E isso, a gente queria agradecer. Se vocês tiverem perguntas, se vocês não quiserem perguntar agora, quiserem perguntar para a gente lá fora. No Community Night. E agradecer. A gente tem um tempinho para perguntas. A gente pode responder talvez 2, 3 perguntas. Assim, eu sou novo, né, nessa área, nunca trabalhei assim com reconhecimento de imagem, mas eu vi ali uma parte interessante, acho que é Max Pooling, que você disse para identificar melhor resolução da imagem. Não, ele faz o downsampling da imagem, ele reduz a dimensão. Ah, entendi. Ele só reduz a dimensão, mas ele Isso. não foca na qualidade da resolução. Não. O que ele faz é, se eu defino que o meu max pooling vai ser do tamanho 2, por exemplo, então a cada quadradinho de 2 ele pega o valor máximo dali de dentro. Então ele só reduz mesmo a dimensão usando o máximo. Mas aí perde a qualidade? Pode ser que sim. Na verdade, se me permite, eu acho que quando está nesse ponto, na verdade, você já não está mais tratando exatamente da imagem. Você está tratando de features da imagem. Então, você já não está mais, tipo, sei lá, olhando uma árvore. Você já não está mais olhando, isso aqui é uma árvore que está, tipo, em HD, é uma imagem que está em 640 por 480. Você está olhando, a casca da árvore é lisa, o tronco da árvore é marrom, a folha é verde. Então, quando você, no primeiro momento que você sai da imagem, passa a primeira convolução, tem ali a imagem ainda, mas já está num outro momento, está no momento de saber, o tronco da árvore está curvinho assim, a cor e tal. Acho que dá para ver na imagem no da casa. Cadê? Aqui. Ele também serve. Tá vendo ali no primeiro que ele tá, depois que você passou daquela primeira, a imagem está nesse logo 224 por 224. Aí você passou pela primeira convolução. Quando você passa pela primeira convolução, ele já está olhando, tipo, tem linhas na diagonal, tem linha na horizontal, na vertical, tem rosa num canto, tem amarelo no outro. Então, você já perdeu esse referencial da imagem em si mesmo. Mais perguntas? Bom, eu tenho uma. Vocês treinaram para essa apresentação algumas redes que estão reconhecendo coisas específicas, né? No trabalho de vocês chegaram, na experiência de vocês, faz sentido eu tentar treinar, por exemplo, se eu estiver querendo reconhecer 50 tipos de anomalias diferentes no raio-x, é melhor eu tentar juntar tudo isso num dataset e treinar um problema como se ele fosse um problema multiclasse lá de 50 classes, ou faz mais sentido treinar um modelo para cada problema específico? A gente fez os dois casos, então a gente criou um modelo multilabel que reconhecia umas 10 patologias, e a gente usou Ensemble também, então eram 3 modelos multilabels que a gente juntava, e a gente fez específico por patologia. O específico tem um resultado bem melhor. Um ponto que a gente acha que tem esse resultado é por causa do dataset. Como a gente tem muito ruído, em alguns casos a gente consegue excluir dos datasets específicos algumas patologias que estão ali no meio, que a gente não tem muita certeza se realmente tem aquilo ou não. Quando a gente faz multilabel, essas imagens elas acabam entrando, porque elas são certezas de alguma outra patologia. Então, acaba diminuindo a precisão para aquele caso. Então, quando a gente faz específico e tira esses casos, ele fica com um resultado melhor. Ok, mais alguém? Ok, muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado.